missionária Jéssica, Cleide Jéssica, vai estar ministrando a poderosa palavra de Deus, né? É uma honra muito grande, né? Ter o servo de Deus aqui conosco. A nossa irmã, ela é filha de um amigo meu, amigo de infância, o Nado, né? E eu fiquei sabendo, vi que ela esteve aqui, foi uma alegria muito grande poder, né, saber que o pai dela hoje é servo de Deus também, né, homem de Deus, e aí a filha, as netas, o genro, tudo congregando, aliás, cultuando conosco, nos honrando aqui hoje, domingo, né, deixou lá a congregação lá e veio adorar a Deus, né. Essa casa é de vocês, a DSM, sempre que vocês sentirem o desejo de estar aqui, as portas vão estar abertas, em nome de Jesus, amém? Vamos ouvir, irmão, a mensagem aí, vocês estão dispostos para ouvir a mensagem? Então, Deus tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Serve a Deus. Amados, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. É uma honra, pastor. Eu digo que a honra ela é toda nossa. A glória é de Jesus e nós nos sentimos honrados de poder ter as portas dessa casa abertas para nos receber, por todo o carinho, por toda a receptividade. E eu quero, aproveitando, tributar a Deus a honra, a glória e o louvor, porque a palavra de Deus ela vai dizer que se comemos, se bebemos, se vivamos ou morramos, é para Ele, é por Ele, todas as coisas. Ele é a razão da nossa vida, da nossa chegada até aqui. E aprove ao Senhor estar aqui essa noite. Eu quero também ser grata pela oportunidade de fazer menção da palavra de Deus mais uma vez nessa casa. Quero pedir a tua atenção para que a gente esteja meditando um pouco na palavra do Senhor. Eu não quero fugir do tema. Eu vim de visita, eu vim me alimentar, eu vim adorar junto com os irmãos. Aí quando chega aqui, a mensagem preparada é exatamente aquela que o Espírito Santo, Ele preparou. Mas eu não quero fugir do tema, mas eu quero fazer menção de um outro texto que está no livro do Atos dos Apóstolos, livro histórico do Novo Testamento, capítulo de número 1, versículo de número 8, seguido o capítulo de número 2, versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Capítulo 2, versículo 4 diz: E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O texto tema é o texto de Efésios, e eu também quero fazer menção desse texto. Capítulo 5, vocês estão aí no versículo de número 18, né? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, como nós já sabemos, porém,
O fato de ser a terceira pessoa da Trindade não o faz menos importante do que o Pai ou do que o Filho. Não existe diferenciação. A função de cada um, quando se fala de função, a gente vai ver algumas diferenças, mas em questão de poder, em questão de divindade e em questão de autoridade, ele ocupa exatamente a mesma posição do Pai. E o Espírito Santo de Deus, portanto, ele é tão importante quanto é Deus Pai e quanto é Deus Filho. Porém, quando nós vamos observar dentro da Bíblia Sagrada a ação do Espírito Santo, desde o princípio até os tempos atuais, nós vamos perceber a importância que tem o Espírito Santo dentro da história não somente da igreja, mas de toda a humanidade. Desde o princípio, o Espírito Santo ele está presente. A Bíblia vai dizer, no livro de Gênesis, que ele, no princípio, ele pairava sobre a face das águas. E que ele gerou vida com o Pai no princípio. O Pai, na sua criação, ele cria através do poder do Espírito Santo, pela palavra e pelo Espírito. O Espírito ele paira sobre as águas e ele produz vida. O Espírito Santo, no decorrer da história, ele também foi muito útil e muito importante na produção desse livro que hoje eu e você carrega, que é a Bíblia Sagrada, inspirando os profetas, inspirando os homens de Deus, inspirando aqueles que haviam de escrever. Houve um tempo na história da Bíblia Sagrada em que houve silêncio por um período de tempo, aonde o Espírito Santo ele não se apoderava mais dos profetas para usá-los em profecia. Um tempo de silêncio, porém um tempo de preparação, porque muito embora houvesse o silêncio, os céus ele ainda estava em movimento, e todo acontecimento histórico que vinha acontecendo, que vinha sucedendo, estava sendo direcionado com o Pai, pelo Pai. E quando novamente o Espírito Santo ele vem aparecer e surgir na Bíblia Sagrada, é na concepção de Jesus Cristo de Nazaré, fazendo com que Jesus ele seja gerado no ventre de Maria. Então o Espírito Santo, desde o princípio, ele tem a sua importância. A Bíblia diz que no princípio do seu ministério, Jesus, ele vai até João, o Batista. Ele é batizado, ele é emergido nas águas. E nesse batismo, ouve-se do céu a voz do Pai, que declarava que ele era o seu filho amado. Mas houve também a manifestação do Espírito Santo, sim, como uma forma corpórea de pomba que surgiu sobre a pessoa de Jesus Cristo, selando o seu ministério. Aonde eu começo a entender que o Espírito Santo, ele é tão singular, ele é tão especial e ele é tão essencial que nem mesmo Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, ele rejeitou a ação do Espírito Santo sobre o seu ministério. Nem mesmo Jesus Cristo, nem mesmo para Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez desnecessária a presença dele. O Espírito Santo está presente, gerando a Jesus no ventre de Maria.
Mas o Espírito Santo também está presente, selando o ministério de Jesus, quando este é batizado nas águas batismais por João. O Espírito Santo estava com Jesus na tentação do deserto. O Espírito Santo estava com Jesus durante o seu ministério. Veja que Jesus, ele caminha com o Espírito Santo durante o seu ministério. E se Jesus, que é Deus, ele precisou da ação do Espírito Santo enquanto ele caminhava na terra, enquanto ele cumpria o seu chamado. Que dirá nós, seres fracos, seres pecadores, seres falíveis, seres dotados de falha, de pecaminosidade, seres que caem constantemente, seres que negam o nome do Senhor. Que dirá nós que somos tentados 24 horas pelo pecado e que muitas vezes, quase nunca, nós conseguimos resisti-lo? Existe uma necessidade sobre a nossa vida de termos sobre nós a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele sabia disso. E quando Jesus, ele vai cumprindo os últimos dias do seu ministério, por saber da necessidade do Espírito Santo na nossa vida, ele vai falar uma coisa para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou fazer uma coisa: eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo, e ele vai chamar de o outro Consolador. Ele estava dizendo: vocês estão confiantes, porque vocês têm aqui a minha presença física com vocês. Só que eu vou precisar ser tomado. Eu não vou estar mais com vocês fisicamente, porém eu não vou abandonar vocês. Não serão abandonados. Vou estar enviando o outro Consolador. Ele estava dizendo: vai vir alguém que é da mesma essência que eu, para estar auxiliando você na caminhada. Aleluia! Jesus, ele disse: eu vou mandar o outro Consolador. Ele estava dizendo: é alguém que tem a mesma essência. É alguém que vai vir para te instruir. Ele chama o Espírito também de o Espírito da verdade. E sabe o que é que Jesus, ele vai dizer sobre o Espírito Santo? Ele vai dizer que os irmãos, eles não precisavam se preocupar, pastor, com aquilo que eles precisariam dizer quando fosse levado ao tribunal, porque o mesmo Espírito colocaria na boca deles as palavras necessárias para ser falada. O Espírito, ele iria agir como o interlocutor. Ele iria falar pela boca dos irmãos quando esses forem acusados. O Espírito Santo era aquele que iria revestir. E quando a gente fala de revestimento, a gente fala de fortalecimento para um tempo de provação. O Espírito Santo, ele se torna necessário na vida do cristão, porque ele vem para nos revestir, a fim de que durante o tempo de provação, durante o tempo de dificuldade, nós sejamos fortalecidos por ele e possamos passar pela provação vitorioso. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai escrever em Filipenses capítulo 4, dizendo assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É porque o Espírito Santo era aquele que iria capacitar, que iria fortalecer a nós, a igreja, aos apóstolos, a estar atravessando todo tipo de adversidade
adversidade, então nós estamos fortalecidos. Se é para passar pela tristeza, estamos fortalecidos. Se é para enfrentar a angústia, estamos fortalecidos. Se é para enfrentar a perseguição, estamos fortalecidos. Se é para enfrentar a calúnia, estamos fortalecidos. Se é para enfrentar um tempo de frieza espiritual, estamos fortalecidos. Se é para enfrentar um tempo, aleluia, de fraqueza, estamos fortalecidos, porque Ele disse que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Não é somente por algum tempo, não é somente por um período. Diga ao seu irmão assim: é até a consumação dos séculos. Diga ao Espírito Santo: Ele não te abandona. Aleluia, 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 aleluia. Nanamando comanaia, nanamanda séria, nalabaxoia. Você está sentindo a presença do Espírito Santo? Está sentindo a brisa suave do Espírito Santo? Está sentindo o fortalecimento do Espírito? Recebe aí. Lamando como sai. Remantro como naio séria. Lamando como naio sória. Da cama naio sé. Ele fortalece a sua igreja. Ai, Ramanto covia. Namanto. Eu vou enviar o outro Consolador. Vocês vão ficar em Jerusalém e vão receber o que, Jesus? A virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão ficar em Jerusalém aguardando a promessa, porque ela vai se cumprir. O Espírito Santo agora, em Atos capítulo 2, ele vem sobre a igreja. E ele é fundamental na história da igreja. Sabe por quê? Perceba que antes da descida do Espírito Santo, a igreja está quieta. Perceba que antes da descida do Espírito Santo, não tem ainda a salvação de almas. Não tem a pregação da palavra com autoridade, não. Tem quietude, tem silêncio, tem espera. Mas quando o Espírito Santo desce, ai Jesus, e todos, não mandou como naia, não mandou. Não foram alguns, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Eita! E a Bíblia diz que eles começaram a anunciar o Evangelho, e tinha gente que nem era do mesmo dialeto deles. Tinha gente que nem sabia, meu Deus, mas estava entendendo o que ele estava falando. Porque o poder do Espírito Santo foi tanto que capacitou a igreja a ministrar a palavra viva e eficaz. E enquanto Pedro ele pregava, enquanto Pedro ele ministrava, alguém dizia assim: estão embriagados, estão bêbados. O que é isso que está acontecendo? Não está bêbado não. Ele está tomado pelo poder do Espírito Santo. Porque quem está tomado pelo poder do Espírito Santo, ele não pode ser compreendido por quem é carnal. É por isso, pastora, que quem é carnal vai olhar e vai dizer: está louco, está bêbado. Ai, meu Deus, está embriagado, está fora de si.
perdeu a noção. Amando como a séria. Perdeu não, querido. É o poder do Espírito Santo. Você não sabe o que uma igreja envolvida no poder do Espírito ela é capaz de fazer. Ai, Jesus. Meu Deus. Você não tem noção do que uma igreja envolvida no poder do Espírito Santo ela pode realizar. Ai, no dia em que nós começamos a ter a noção do poder que foi investido sobre nós, nós vamos realizar obras que nunca realizamos antes. Porque Jesus disse assim: vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. É porque, Jesus? Porque eu vou ser um doutor em teologia? Não, não é não. É porque eu vou ter um grande poder de eloquência? Não, meu filho, não é não. Por que, Jesus? Por que eu vou realizar obras maiores? É porque eu vou ter sabedoria e conhecimento? Não, é porque, Jesus? É porque o Espírito Santo, ele vai descer sobre a sua vida. E quando o Espírito Santo descer e dominar a tua vida, nunca mais tu serás o mesmo. Estás preparado para ser impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus? Estás preparado para ser usado para restaurar? Meu Deus! Seja cheio, seja cheio. Seja cheio, seja cheio. Ai, Jesus, seja cheio, seja cheio. Seja cheio do poder de Deus. Jesus vai começar a passear com você pela terra, querida. Está pensando que Jesus te chamou para ser membro de banco? Membro de banco é parafuso, é boca, é madeira. Você não é membro de banco, você é membro do corpo de Cristo, cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não consegue ficar parado. Quem está cheio do Espírito Santo se movimenta. Quem está cheio do Espírito Santo não consegue esconder a mensagem da salvação e da cruz. Quem está cheio do Espírito Santo não consegue ver alguém ferido e não socorrer. Quem está cheio do Espírito Santo não consegue ver alguém cair em pecado e não dá a ele uma palavra para que ele seja restaurado. Não consegue. Quem está cheio do Espírito Santo não se envolve com fofoca. Quem está cheio do Espírito Santo não se envolve com prostituição. Quem está cheio do Espírito Santo não tem tempo para falar da vida de A e de B, porque ele tem tempo é para falar de Jesus para quem precisa. Eita! Jesus! Aonde o Ejala mandorá e a séria.
Onde tem Espírito Santo tem libertação. Ai. Alamandocoia. Ai. Meu Deus. Eu preciso entregar, Jesus, meu Deus. Ai, lamando. Ai, é sério. Qual é a marca principal de alguém que está cheio do Espírito Santo? Ai. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele escreve com uma finalidade de ensinar os irmãos daquela igreja e daquela comunidade sobre princípios de vida cristã. Ele quer ensinar a igreja como devemos viver como crentes. E ele quer também ensinar a igreja sobre a importância de estar cheio. Aí ele vem dar a sua palavra pastoral no capítulo 5. E ele vai falar que nós devemos ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus, como filho amado. Alguém cheio do Espírito Santo, ele não tem outro como referência, não. Quem é cheio do Espírito Santo, a sua referência, o seu alvo é Deus. A gente está vivendo tempo de templos cheios, de pessoas vazias, ocas, sem a presença do Espírito Santo. Diga misericórdia. Que não tem referência, não estão perdidos, não sabem como caminhar porque não tem referência. Alguém peca, alguém cai, alguém tropeça e ele fica perdido e diz assim: eu vou me desviar porque pastor fulano pecou, eu vou me desviar porque fulano me olhou troncho, eu vou me desviar, eu vou sair porque isso, porque aquilo, porque é dirigente, porque é fulano, porque... Ei, presta atenção. Quem é cheio do Espírito Santo, a referência dele é o céu, é a glória, é o Calvário, é Cristo, é Deus, é Deus, Deus, é Deus. Sim, alamando. Sede imitadores, ande em amor. Já vi se alguém cheio do Espírito Santo com espaço para ódio no coração, rapaz? Não, mas eu sou cheia, só que ela no canto dela e eu no meu. Me conserta. A igreja de Cristo não é um povo dividido. Quem é cheio do Espírito Santo tem amor. Mas espera aí. A gente prega um Deus de amor. Eu posso falar, pastor? A gente prega um Deus de amor, que perdoa o cachaceiro lá fora. A gente prega um Deus de amor, e a gente diz à prostituta: Deus te perdoa e restaura a tua vida. A gente diz ao drogado: tem perdão e graça para você. Mas quando o irmão do nosso lado cai, não tem amor para perdoar e para curar a ferida de quem caiu. Quem é cheio do Espírito Santo tem azeite
tem atadura, tem remédio para colocar na ferida de alguém. É muito julgamento. A gente está se tornando o quartel que mais mata soldado. Pelo amor de Deus, se encha da virtude do Espírito Santo e seja agente de cura para quem está do seu lado. Ai, meu Deus. Anda em amor. Oferece sacrifício a Deus, cheiro suave. Agora presta atenção, a prostituição, a impureza, a avareza. Eu vou correr. Nem se nomeie no meio de vós torpeza, pavorice, cachorrices. Não convém. Não convém. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino dos céus. Portanto, ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Portanto, não sejais companheiros de quê? Dos filhos da desobediência. Quem é cheio do Espírito Santo não anda segundo o padrão do mundo, querido. E nem tem acordo com os filhos da desobediência. Quer ser rebelde? Seja. Mas eu vou obedecer a palavra. Qual é a maior característica de alguém que é cheio do Espírito Santo? Eu vou dizer. Eu já tenho dito aqui. Mas eu vou falar de maneira mais clara. Como é que ele é chamado mesmo? O Espírito o quê? Espírito? Fala mais forte. Espírito? Quer saber a maior característica de alguém cheio do Espírito Santo? É rodar. É não. É marchar. Não, não é. É falar em língua. Eita, aquele irmão fala muita língua. Ele é. É pregar. Eu já sei. Não, não é. Vai ter tanta gente naquele dia que pregou e ele vai dizer assim: apartai-vos. Vós que praticais o quê? A iniquidade. Estava no altar, mas não abandonou o pecado. Estava no altar, mas não se converteu. Estava no altar, mas não se arrependeu. Estava no altar, mas não mudou de vida. Sabe qual é a maior característica? Diga assim: santidade. O Espírito é santo. Quem é cheio dele tem santidade na sua vida. Quem é cheio do Espírito Santo tem santidade. Não tem espaço para pecado? Não, não tem. Eu não estou falando a você que quem é cheio do Espírito Santo, ele é impossibilitado de pecar. Nós somos humanos. Presta atenção. A gente não chegou no céu ainda. Mas a santidade, ela faz parte da vida de quem é cheio. E quando alguém que é cheio, ele peca, ele se entristece. Porque ele tem o que na vida dele? Santidade. Aí o Espírito Santo vai dizer assim: pede perdão, te arrepende. E alguém que é cheio do Espírito Santo vai chorar. Jesus, eu não devia. Jesus, me perdoa. Jesus, tem misericórdia. Não retiras de mim a tua presença. Não me lance fora da tua presença. Nem
afasta de mim o Espírito Santo. Ai, meu Deus. Quem tem comunhão com Ele sabe o valor que Ele tem. Aí Paulo vai dizer assim: seja prudente, rapaz. Não seja como os nécios, mas seja sábio. Vamos andar remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu vou remir o tempo, apóstolo. Como é que eu vou ser prudente? Ele vai dizer: ao invés de você estar falando torpeza, pavorice, chocarrices, sabe o que você vai falar? Versículo de número 19. É melhor vocês falar entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Fala daquilo que edifica. Se a vida de ninguém te edifica, então deixa a vida dos outros. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Fala da grandeza dele. Fala do poder dele. Fala daquilo que ele fez na tua vida. Fala daquilo que ele pode fazer na vida de alguém. Mas pelo amor de Deus, edifica-se. Ele vai dizer assim, olha. Versículo 18. Depois de você ignorar o padrão de vida do mundo, enchei-vos. Eu vou fechar, senão a gente vai fazer vigília. Depois de você ignorar o padrão de vida mundana, agora enchei-vos. Não tem como ser cheio sem abandonar o padrão que o mundo oferece. Não tem como. O Espírito Santo, ele não habita em lugar sujo. Não tem como ser cheio vivendo de maneira carnal e mundana. Mas depois de abandonar a carnalidade e o mundanismo, aí o apóstolo vai dizer assim: agora, ao invés de vocês, olha a analogia que ele vai fazer. Eu acho isso aqui fantástico. Ao invés de você se embriagar com o vinho em que há contenda, enchei-vos. É uma ordem. Enchei-vos. Ele compara o encher, ele faz uma analogia, o encher do Espírito Santo com o se embriagar. Isso aqui, meu irmão, quem faz uso da bebida alcoólica, do vinho, quando o álcool ele entra no sangue, ele domina. Olha só, a pessoa muitas vezes ela perde o controle. Algumas pessoas dizem assim: eu não. Mas perceba, mesmo de forma sutil, em alguma área, aquela pessoa ela está dominada pelo vinho, pela bebida, pelo álcool. Paulo está dizendo assim: ao invés de você deixar as coisas da terra te dominar, deixa o Espírito Santo dominar você. Deixa o Espírito Santo dominar você. Por quê, Paulo? Porque no vinho tem contenda e no Espírito tem harmonia. Por quê, Paulo? Porque no vinho tem morte e no Espírito, Paulo, tem vida. Paulo, por que eu tenho que me encher do Espírito e não do vinho? Porque, querido, no vinho tu tem maledicência, mas no Espírito tu tem santidade. No
No vinho tu tem morte, mas no Espírito tem salvação para você. Quer ser salvo? Quer ser salvo? Quer ser salvo? Deixa o Espírito Santo dominar a sua vida. Enchei-vos. Não é o vinho que vai dominar a tua consciência, os teus atos, os teus passos, a tua atitude. É o Espírito. E quando o Espírito Santo domina, ele guia você pelo caminho de vida, ele guia você pelo caminho de salvação. Enchei-vos. Ele está dizendo assim: deixa o Espírito te dominar. Mas tem uma coisa que ele também está falando aqui. Quando ele fala enchei-vos, perceba que ele está ordenando à igreja que ela encha-se. Ele não está falando Deus vai te encher. Não, você procure se encher. Deus não vai pegar ninguém a pulso, abrir a goela e botar o Espírito Santo lá dentro e dizer seja cheio. Não. É predisposição. Quando alguém se embriaga com um vinho, quais são as atitudes dessa pessoa para que ela se embriague com o vinho? Ela vai abrir a garrafa, ela vai encher a taça, ela vai pegar a taça, ela vai trazer, você está entendendo? Precisamos fazer alguma coisa para ser cheio. Eu vou ficar aqui esperando, se Deus quiser me encher, pela bondade dele, ele me enche. Está fazendo o que para ser cheio? Está negando a si mesmo? Está abandonando o pecado? Está negando a carne? Está tomando a cruz? Marcos capítulo de número 8. Se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e depois me siga. Faz alguma coisa. Quer ser cheio? Toma uma atitude. Se aproxima dele. Pede para que ele entre dentro de você, rapaz. Enchei-vos. Imagina que essa taça é o Espírito Santo. Me enche. Me enche. Agora, Espírito Santo, vem cá. Eu quero ser cheia da tua virtude. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Já convidou o Espírito Santo para te encher hoje? Mas eu já tenho o Espírito. Não estou falando de ter, estou falando de ser cheio. De ser repleto da virtude dele. Sempre haverá alguma coisa em nós que precisará ser cheia pela virtude do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me enche. Se existe algo em nós, Deus, que ainda não foi tomado pela virtude do Espírito, se existe algo em nós, Deus, que porventura tem sido dominado pela carne, pela vontade humana, nessa noite nós te convidamos. Espírito Santo, toma a nossa vida, toma a nossa vida. Ora comigo, diga: Deus, toma a minha vida. Deus, toma a nossa vida. Se alguém nessa casa está fazendo essa oração, meu Deus, de coração aberto, de forma sincera, começa a soprar o vento do teu Espírito Santo nesse lugar. Começa a encher esse crente, começa a encher esse irmão, começa a encher essa irmã, Jesus. Deus, não porque eu estou te pedindo, mas porque nós necessitamos ser cheios.
ser cheios, ser cheios, ser cheios, ser cheios, ser cheios, ser cheios, ser cheios. Ai, meu Deus. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que tenha vida em nós para oferecer a alguém que precisa de vida. Aleluia. Eu queria, nesse momento, estender a minha palavra. Aqueles que estão ouvindo a mensagem, a ministração, você não está ouvindo a minha voz. Eu quero que você entenda que a voz que você está ouvindo é a voz do Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito que habita nessa igreja, o Pai, Ele deseja derramar dentro de você. De repente você tem vivido uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida cheia de amargura, procurando encher-se de alguma forma para sanar esse vazio da sua alma. Mas eu quero dizer para você que Deus permitiu você ouvir essa mensagem para que você entenda que somente o Espírito Santo de Deus, Ele pode sanar esse vazio que existe dentro de você. Eu quero estender a minha palavra àquele que me ouve dentro ou fora desse templo. Você que está fora também, mas que está ouvindo e que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero dizer para você que Ele deseja transformar a sua vida pelo poder do Espírito Santo. E eu quero convidar você a vir até a frente desse altar e fazer a sua entrega e a sua decisão. Se você tomar essa decisão, o Espírito Santo vai mudar a sua vida. Aonde existia vazio vai ser preenchido. A amargura e a tristeza vai ceder espaço para a alegria do Espírito Santo. Vem para Jesus. O diabo quer destruir a tua vida, mas hoje Jesus, Ele te trouxe aqui para dizer: eu tenho vida para você. Vem para Jesus. Você está ouvindo o apelo que sai através desse som. Eu quero repreender nesse momento toda a hóstia espiritual e pedir para a igreja: ora comigo, intercede comigo. Eu quero repreender nesse momento toda a hóstia espiritual das trevas que está segurando alguém que precisa entregar a sua vida para Jesus. Chega de procurar a solução no vício, nas drogas, na prostituição, na bebida, no amor de alguém. Jesus está falando com você, está dizendo: eu quero dar sentido à sua vida. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Toma uma decisão. Toma uma decisão. Você está sentindo Ele falar com você. Você sabe que é o Espírito Santo que está falando com você. Você sabe que o Espírito Santo, Ele está te chamando. Não sabe? Quer entregar a vida para Jesus? Vence. Vence o que está te prendendo. Em nome de Jesus, vem para Jesus. Vem para Jesus. Ele está falando com você. Ele está falando com você. Você não vai precisar mais do vício para você se sentir alguém. Porque o valor que você precisa está unicamente nele.
Deseja entregar sua vida para Jesus? Não posso te explicar. Se você quer, levanta do seu lugar, vem. Mas a ti também te chamo. Espírito Santo de Deus. Pois deseja te. Espírito Santo de Deus. Vem para Jesus. Já cansado do pecado, fui, fica ali com ele, o Salvador, e ali caí o fardo de tristeza e de dor. Se a igreja interceder, oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Aleluia. Senhor Jesus, eu creio, para nunca mais voltar. Diga, eu entrego. Eu quero e me liberte. Eu entrego. Eu quero me liberte. Te salvar. Eu entrego a Se a minha igreja alma. clamar, se a igreja ao interceder, as hostes Tu és do a meu inferno amor caíram por e a terra, minha mãe. e esta vida Quero será ver. liberta, porque Jesus ama esta alma. Aleluia. E toda tranqueira, Estenda as toda mãos, obra irmão, da pra cá, carne e irmãos. do Estenda mal as cairá mãos. por terra. Estenda as mãos, irmãos. Deus Estenda as mãos para cá. maravilhoso. Vamos orar. Amém? Oh, Jesus. Em nome de Jesus. Pai amado. Ora, irmão. Estenda as mãos, irmão, para cá. A igreja, Vamos orar. nosso irmão está aceitando Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Jesus querido, está aqui, Senhor, teu filho, meu Deus, que entregou agora a sua alma, a sua vida para ti. Pai querido, ó Senhor, tu és poderoso, e nesta hora eu apresento, Senhor, teu filho nas tuas mãos. Escreve, meu Pai, o nome dele no livro da vida, para que nunca mais, como ele mesmo falou, nunca mais ele irá sair da tua presença, nunca mais ele voltará para o mundo do pecado, mas ele irá te servir, ele irá ser um exemplo nas tuas mãos, meu Pai, eu creio, porque o Espírito Santo é quem transforma, é quem liberta. E em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho, Espírito Santo, eu apresento, Senhor, esta vida nas tuas mãos, Senhor. Faz a obra por completo, meu Pai, na vida do Léo, para que ele, meu Deus, seja um instrumento nas tuas mãos. Usa ele, escreve, meu Pai, o nome dele no livro da vida. Segura-o com as tuas mãos poderosas, Pai, para que nunca mais, aleluia, ele se perca. Segura firme, meu Pai, e conduz ele, ó Senhor, acorrenta ele na tua presença, Pai. Ó Pai Santo, Pai bendito, eu te peço estas bênçãos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Conduz ele ali, irmão, pega o nome